Olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior, e é esse compromisso que a gente tem de uma fala natural e espontânea. Participe, mande sua mensagem, mas também nos ajude. Quando eu digo nos ajude, é a Fundação Espírita André Luiz, porque você saber que sendo sócio do clube Amigos da Boa Nova, você ajuda não só a nossa TV, mas também a nossa rádio. Eu também tenho um programa por lá falando abertamente. E se você quiser nos ajudar, quer buscar um caminho, ligue 0800 12 01 838. 0800 12 01 838. E olha, e o Pix da FEAL é 11 97 261 0272. 97 261 0272. Olha, sempre alguma coisa chama atenção. E vocês estão olhando, estão perguntando o que é, o que não é. Olha, foi uma onda. Eu fui enfrentar uma onda e tomei o que a gente aqui na Bahia chama do caldo. A onda derrubou e aí eu me apoiei com a mão assim e houve uma fratura. Houve uma fratura mais para fissura. Tudo indica que não haverá necessidade de cirurgia alguma. Estou com imobilização. Como diria a nossa mãe, a minha e naturalmente a de Rafael que está ali gravando, se tudo fosse isso na vida, né? Se tudo fosse isso na vida, a vida seria muito fácil. E é claro, eu trouxe logo para a simbologia, né? Quantas ondas a gente enfrenta? Umas a gente passa, outras nos derrubam, e a gente levanta e segue. Não é assim? A gente levanta e segue. Meus amigos, olha, eu tenho percebido que a sociedade brasileira tem desenvolvido um processo que honestamente eu acho estranho. Não é um processo de avaliação do mal feito, do feito errado, do ilegal. E isso também é afeito, isso também é ligado aos nossos princípios evolutivos, não é? Espirituais. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa faz algo errado, aí a depender de quem seja aquela pessoa, se é uma pessoa ligada a gente, que a gente admira, que a gente idolatra, sei lá, aí a gente fala, mas fulano fez pior. Gente, nós estamos tirando o foco da avaliação conceitual verdadeira do que foi feito errado para justificar quem errou naquele velho ditado que os nossos pais nos falaram. Um erro não justifica o outro. E estamos nesta. Estamos justificando de quem, no campo da política a gente está vendo isso constantemente, mas não apenas, também no âmbito familiar, das pessoas que nós gostamos, que nós admiramos. Isto realmente está gerando uma normalização de mal feito, das coisas erradas. Estamos normalizando tudo. Isso não pode. Não pode. E se formos analisar, é efetivamente anticristão. Olha o que Jesus disse: sim, sim, não, não. Poderíamos justapor
o que é sim é o certo, o que é não é o errado. Então sim, sim, não, não. Pensemos nisto, tá bom? E você que quer fazer a sua pergunta, mande para o nosso WhatsApp. Aí, hein? Aí é 7199915167. 7199915167. Rafael tá ali fazendo santa. Eu sei lá que santa é. Semana Santa, que é uma demonstração católica, a gente respeita, a gente entra, mas a doutrina espírita não tem, não é? Esse engajamento. É claro que gostamos do feriado, é claro que a gente aqui na Bahia, a gente come o caruru, a gente come o bacalhau, se der, mas não é algo que a doutrina espírita tem como sendo festejo religioso, não é? Mas vamos aqui às suas mensagens. Vamos lá, vamos começar. Por Anônimo de Teresina, no Piauí. Alguém morre porque usou um remédio errado, pois a caligrafia do médico estava incompreensível na prescrição. Gera pena espiritual para o médico? Olha, Anônimo, é preciso que a gente entenda que não existe aquela questão do é algo punível, porque um tribunal vai punir. Não. Quando a gente lê o Céu e o Inferno, uma das obras da codificação, a gente vê que são estados de consciência. Céu e inferno são estados de consciência. Então, se o médico não se sentir comprometido, não existe pena espiritual. A pena espiritual é da consciência. As pessoas têm resistência no entendimento disso porque guarda ainda a lembrança do próprio catolicismo, não é, que fala, não é, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, herança ao seu turno das religiões chamadas pagãs, greco-romanas, daquele Deus que castigava, daquele Deus que premiava. Nós não concebemos isto, nós espíritas. Então é a consciência. E você vai me perguntar, se o médico não tiver consciência de nada disso assim, então ele não vai sofrer consequência? Olha, ele não vai sofrer consequência porque ele não despertou para a necessidade daquela consequência. Mas o médico que não dar atenção, que é negligente como qualquer um de nós, não tem uma negligente na atuação em relação ao outro, não tem um padrão vibratório elevado a ponto de o que fez é indiferente, a espiritualidade eu vou conquistar. Não, porque os sentimentos, espiritualidade superior, porque os sentimentos são pesados. Tá entendendo, Anônimo? Então pode estar acontecendo com ele isso, mas vai chegar um momento que ele vai despertar e ele pode chegar à conclusão de que prejudicou. Agora, olhe, existe as leis humanas que precisam ser cumpridas. Olha o que eu disse no início. O certo é o certo, o errado é o errado. Então, se ele foi negligente, ele tem que responder por esta negligência, inclusive da letra, do garrancho. Que desnecessidade isso, não é verdade? Um abraço, Anônimo. Daniela Fernandes é de Goiânia, Goiás. Como posso entender uma morte, suicídio? Porque a mãe mostrou na mídia um assédio sexual que aconteceu com a filha de menor. Foi na sua cidade, Salvador. Tenho 2 filhas de 9 e 13 anos e fiquei intrigada. Ô Daniela, é preciso que também a gente entenda o seguinte. Eu sei bem desse caso, né? A mãe falou, e estava certa essa mãe em falar desse assédio de um dos donos de um restaurante de um shopping aqui de Salvador. A mãe está certa em alertar.
A menina, ao cometer o autocídio, ela já vinha no processo. Então aquilo foi um start. Essa mãe não é culpada. Ela não é culpada. Ela agiu como uma mãe indignada que age, e precisamos estar sempre denunciando, sim, os crimes. Torno a dizer, o certo é o certo, o errado é o errado. Não tem a depender de quem. Não tem isto. Então essa menina certamente vinha num processo. E eu fico imaginando a devastação que está a alma desta senhora. Porque ela está sendo culpada. E o pior, ela está se sentindo culpada, eu imagino. E é o pior porque qualquer pessoa que olhe para ela, ela já vai estar ali percebendo, achando que é um olhar de censura, de culpa, de condenação. Então a gente imagine, Daniela. Você diz que tem 2 filhas de 9 e 13 anos. Seja cúmplice de suas filhas. Traga as suas filhas para perto. Converse com suas filhas. Mas não é aquela conversa professoral. Você viu isso, minha filha? O que é que você achou disso? O que é que suas colegas falam? Que coisa! Você já viu? Ah, mãe, eu tô indo para casa de fulano. Ah, tá bom. Mas olha, na próxima vez vai ser aqui em casa. Vamos traga seus colegas para uma pizza e deixe lá na sala, onde elas quiserem ficar. Então seja esse cúmplice, essa cúmplice para você ir percebendo essas nuances, o que está acontecendo. Tá bom? Um abraço, Daniela, para você. Renilson Costa de Barueri, São Paulo. Mas eu acho que nem vai dar tempo, não é? É uma pergunta mais ampla. Vamos chamar a inserção, gente. Vamos chamar a inserção. Como você faz as suas escolhas? Caminhos para escolhas equilibradas. Veja aí. É o início sempre de uma palestra que eu faço. E a partir daí eu desenvolvo um tema. Veja aí se vocês não gostam. Essas palestras, se você quiser continuar vendo, está no canal da Cidade da Luz no YouTube. Cidade da Luz é essa instituição que nós fundamos há 45 anos. Tá bom? Eu volto já. Meus amigos, nós vivemos a nossa vida decidindo. E como ter caminhos equilibrados para estas escolhas? Aí eu pergunto, como você faz as suas escolhas? Será que você faz as suas escolhas? Pela coisa em si, Medra, daí eu decido. Será que é uma questão apenas associada àquele momento? O que lhe leva a escolher, a decidir algo em detrimento de outro? Vocês aí agora estão lembrando, não, eu penso a situação, eu vejo o que é mais vantajoso. Sim. Talvez. Será? Nós somos sempre influenciados por encarnados e por desencarnados. Mas a verdade é que nós imaginamos que as nossas decisões nascem
baseadas em fatos. Eu tenho um fato aqui, outro fato aqui, eu analiso e decido qual é o fato. Verdade? Mentira. Então eu vou dizer que foram baseadas as minhas decisões em experiências vividas. Verdade? Mais ou menos. Mas ainda não é o ponto nevrálgico das nossas decisões. Não são os fatos, não são os conhecimentos que buscamos, nem apenas as experiências, mas o que me leva a decidir? Os meus recalques, as minhas frustrações, as minhas decepções, que nem sempre estão claras na minha consciência, mas também as nossas alegrias, os nossos momentos de felicidade. Em suma, nós decidimos em cima do que passamos. Fizemos a separação das experiências, porque as experiências, em geral, são conscientes. Olha, eu não vou usar esse tipo de tecido porque me dá alergia. Então eu decido, estou falando uma coisa simples, ordinária, então eu decido não usar mais esse tipo de tecido, pela experiência que eu passei. Mas os recalques, as frustrações e certas alegrias e felicidades são inconscientes e nos mobilizam a decisões. Como, por exemplo, o que, Medrado? Você não dizer que ama, por exemplo, a pessoa que você ama. Por que você não diz que ama, se você ama? Talvez porque você recalcou a frustração de seus pais nunca dizerem algo semelhante a isto. Porque tudo aquilo que não nos é confortável nos constrange. Então a gente já começa a perceber que as nossas decisões são motivadas por fantasmas do nosso inconsciente. Hoje na hidroginástica, uma senhora tirou dos cachorros e jogou em cima de mim. Ela veio e disse: "Você é desrespeitoso. Você fala a aula toda. Você brinca a aula toda. Você me perturba a aula toda." Eu fiquei assim, só prestando atenção, olhando para ela. "Olhe, você nunca esteve numa cadeira de rodas. Você não sabe o que é." Aí eu comecei, aí está o motivo dela. A minha alegria. O eu brincar correndo da piscina para um lado, para o outro, mexendo com um, mexendo com o outro, porque eu sou assim. Ela não se deu conta que o recalque dela, por algum problema que ela passou,
não fazia ela suportar a alegria de outra pessoa. Então, Medrado, quais são as boas decisões? Qual é o caminho para que façamos boas escolhas, tenhamos boas decisões? Olhe, toda decisão que nós tomamos, ela vem em cima do conceito de vantagem. Qual é a vantagem que você vai ter? A gente nunca pensa que toda vantagem traz em si uma desvantagem, porque toda escolha gera uma perda. Então, qual a desvantagem disto? Tem uma decisão que é a mais lamentável possível, porque até então nós falamos do que é plausível e possível, mas tem uma que é lamentável até o último: decisão por vingança. É a pior de todas, porque já nasce com a certeza de que não é o que você quer. Então pare e reflita. Qual é o melhor caminho para as suas decisões? Pois é, gente. Pois é. A gente precisa assumir e de uma vez por todas que nós é que fazemos as nossas escolhas. Nós que fazemos as nossas escolhas. A gente quer culpar, mas sempre as pessoas podem até nos induzir, nos seduzir, nos convencer, mas as escolhas são nossas. No momento que a gente começar a confrontar a nós mesmos, falando das nossas escolhas, que essas escolhas somos nós que fazemos, aí sim, essas escolhas são as divisórias, muitas vezes, de vida. E ela está em nossas mãos. Mas olhe, é um assunto para a gente conversar um outro dia. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Agora, se você não quiser, paciência. Eu vou seguindo aqui o meu caminho. E olhe, se ligue, que a vida é sua. E não adianta culpar ninguém, nem a Deus, nem a obsessor por ela não. Tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.